Ele avisa, né? Peraí. Ah, tá. Olá, então estamos começando a nossa aula de Antropologia e Literatura e hoje nós vamos discutir dois textos. O texto da Virginia Woolf sobre a leitura e o texto de Terry Eagleton, o mesmo tema. Né? É como ler uma literatura que a Jan, muito simpática e gentil, mandou para todos nós as cópias. Obrigado de novo, Jan. Tem ajudado bastante. Gente, eu só vou colocar 2 ou 3 destaques, porque as obras elas são muito grandes, né? Sobretudo a do Terry Eagleton. Mas a nossa pergunta aqui é sempre como é que a gente faz esse contato, o que nós podemos aprender, o que nós podemos usar e que novas formas, né, nós podemos tirar da literatura de textos acadêmicos ou como nós podemos, nas palavras da Audre Lorde, né, como nós podemos reerotizar a palavra tão desgastada da academia, tão cansada. Uma palavra que ela perdeu muito da força dela, e como é que a gente potencializa essa palavra? Que era o sentido de erotização da Audre Lorde. Né? Essa completude, esse potencial que é um potencial físico, por isso erótico. Porque ela, ao você dizer algo, né, na qual você sente a, a intensidade do dito, você também transfere isso, né, para o seu leitor, para a comunicação, para a relação, e a relação se torna intensa. Nós vimos também com a Zaldúa o motivo de procurarmos essa erotização, estou indo de trás para diante aqui na nossa disciplina, que é a questão desse estrangeiro que mora dentro de nós. Né? Nós usarmos uma experiência e usarmos uma linguagem desconectada da experiência que temos de vida. E esse é o problema. Você falar de modo, né, que a sua expressão ela seja condizente com o que você vive. Embora ela critique alguns aspectos da Virginia Woolf, obviamente ela não se contrapõe à obra toda da Virginia Woolf, e nós vamos explorar 2 aspectos específicos também da Virginia Woolf, mas o primeiro é o Terry Eagleton. O que eu queria só destacar do Terry Eagleton, gente, vou ler para vocês 2 trechos curtos. Um está na página 42, como literatura. Olá, Henrique. Olá, Os boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Os pós-românticos, como nós, tendem a crer que emoção é uma coisa e convenção é outra. O sentimento genuíno significa abandonar o artificialismo das formas sociais e falar diretamente do coração. Mas provavelmente não é assim que Milton pensaria, nem como muitas culturas não ocidentais pensam hoje. Eu separei esse texto para vocês só para destacar uma coisa. Quando nós pensamos nessa erotização da palavra, quando pensamos em expulsar esse estrangeiro e nos colocar no lugar, não significa necessariamente pensar uma dicotomia. Existem modelos que são pulsantes, existem modelos congelados, parados no tempo e sem graça. Toda convenção é um recurso. E toda convenção ela pode, se a gente for criativo, usá-la de forma a renovar e a produzir um efeito que ela não é feita, que não se espera que ela produza. Eu estou dizendo isso para a gente não criar, né, antagonismos na cabeça da gente. Toda forma de antagonismo é ruim. Eu penso, por exemplo, né, só para dar 2 exemplos que eu gosto muito. Um deles é 2 deles, aliás, o Drummond, 2 poemas do Drummond. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Só a Manuela, tá? Olá, Manuela, bem-vinda. Que bom. Olá, agora estamos te vendo. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Eu só queria
nesse sentido, estamos falando sobre que os modelos eles podem ser repensados também criativamente. Não é só... não devemos pensar dicotomias, né? Existe esse modelo, existe a convenção. A convenção é inexpressiva, né? E novas formas de escrita são passíveis de traduzir conteúdos novos. Eu gosto muito desses versos do Drummond. Vocês estão enxergando? Tranquilo? Sim. Eu não, mas joga o nome aqui que eu procuro. É o Poema das Sete Faces. Mundo, mundo, vasto mundo. Vocês devem conhecer. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Em seguida, eu não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. É um dos poemas mais famosos dele. Começa com aquele: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, se goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabia que eu não era Deus? Se sabia que eu era fraco. Aí, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo. O que me chama a atenção sempre nesses versos é, claro, a extrema pobreza, né, de rimar mundo com Raimundo. O Drummond não recusa, ele usa. Ele usa e ele usa para produzir um efeito que a rima fácil não é pensada para produzir. Ele usa de maneira muito extraordinária. Seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. E coração rima com solução. Há uma piada, que o poema todo é muito bem-humorado, há uma piada. No fundo, na vida, a gente troca uma rima por outra. E não existe um modelo melhor do que o outro. E não existe uma rima ou ausência dela que não redunde de algum jeito em um modelo. Ele faz a mesma brincadeira com Oficina Irritada. Ele escreveu pouquíssimos sonetos na vida. Eu quero compor um soneto duro, como o poeta algum ousara escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que o meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer, e que no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser, não ser. Esse meu verbo antipático e impuro há de pungir, há de fazer sofrer. Tendão de Vênus sob o pedicuro. Ninguém o lembrará. Tiro no muro. Cão mijando no caos. Enquanto Arturo, claro enigma, se deixa surpreender. Esse soneto, é claro, é uma tiração de sarro do próprio soneto. É um soneto que ele nega o próprio soneto. Eu quero que ninguém sinta prazer. O soneto ele é feito por um modelo romântico, ele é feito por um estilo de linguagem e ele contrasta o estilo da linguagem com o soneto e dessa forma produz outra coisa, ele produz outra sensação que não aquela que o soneto é pensado para produzir. Mas, enfim, só recuperando essa lição aqui do que a gente está lendo no Kerr Eagleton, e que a gente vê quase todos os poetas usaram modelos e brincaram com eles, com humor, com sarro, mas rompendo dicotomias. Bukowski fez muito isso. Essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção no Kerr Eagleton. Esse alerta que ele faz, que mesmo convenções podem ser usadas de formas criativas. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção é uma observação que ele faz na página 142. Diz ele o seguinte: qual é a experiência
por trás das palavras. Tu ainda, inviolada noiva da quietude, entre aspas. E podemos identificá-la sem repetir as palavras pura e simplesmente. A linguagem em poesia, aqui tem a parte mais importante, é uma realidade em si, e não um mero veículo para algo diferente dela. A experiência que importa é a experiência do próprio poema. As ideias e os sentimentos pertinentes são aqueles que estão ligados às próprias palavras, e não a algo dissociável delas. Maus autores estragam bons poemas, instilando neles seus sentimentos, em profusas demonstrações emocionais, sem perceber que os sentimentos, em certo sentido, estão presentes na linguagem em si. O que ele está nos chamando a atenção aqui é esse descuido na escrita, né, de traduzir o que você deve sentir. Isso está muito diretamente ligado à questão que discutimos a partir dos textos anteriores, de você produzir um texto não preconceituoso, um texto não racista, um texto não machista, um texto que não produza no interior, no outro, essa sensação de ter esse estrangeiro dentro de si. Por que isso está diretamente ligado? E o que está por trás dessas palavras aqui do Terry Eagleton, né? Que a palavra ela deve traduzir o sentimento e não a descrição do sentimento. O que está em jogo aqui? A palavra é o sentimento. As ideias e os sentimentos pertinentes são aqueles que estão ligados às próprias palavras, e não a algo dissociável delas. Ele está falando aqui sobre algo, eu vou passar para direto para Virginia Woolf, porque ela também exemplifica isso. Ela diz o seguinte na página 178, bom, eu vou ler, se não for suficiente eu ponho aqui no chat. Deixa eu ver. Você... Aqui. Agora então podemos comparar... Ah, desculpa, não era essa parte. Ah, que droga. Aqui, desculpa. Peguei a parte errada. Poucas, porém, são as pessoas que aos livros pedem o que os livros são capazes de dar. É mais comum que os abandonemos com a mente toldada e dividida, pedindo a ficção que seja verídica, a poesia que seja falsa, a biografia que seja lisonjeira, a história que ela reforce nossos próprios preconceitos. Não dite para seu autor, tente transformar-se nele. O que ela está chamando a atenção aqui em relação a essa transposição, você se transformar no seu autor, você tem uma expectativa, não só em relação ao que está escrito, mas em relação àquilo que você transmite quando você escreve, é o fato de que, quando eu digo ao outro o que ele deve sentir, eu estou necessariamente transpondo uma experiência de vida a um outro que eventualmente não a teve. Porque o impacto ele é sempre particular e é sempre condizente com a vida que eu tive, e não com a vida do outro. Onde isso aparece? Sobretudo no uso dos adjetivos e das qualificações. Quando eu digo que algo, por exemplo, é bonito, existem bons autores, muitos bons autores, eles caçam adjetivos nos seus textos. Por que eles fazem isso? Porque eles são judicativos. Eles imprimem no texto um juízo, uma avaliação. É muito diferente você dizer uma coisa bonita e você, por exemplo, descrever, sei lá, uma roupa bonita e você descrever como é a roupa. Se eu digo como a roupa é bonita, né, se eu digo a roupa é bonita, eu estou pedindo para você acreditar em mim. E eu estou pedindo para você compartilhar
o juízo que eu faço da impressão que a roupa causa em mim. Se eu descrevo, ela é listrada, é marrom, é branca, é preta, tem um chapéu, acompanha um chale, isso, aquilo. O que eu fiz? Eu dei para você elementos concretos para construir a sua imaginação, na sua imaginação, a vestimenta, e reagir àquilo que a sua imagem produziu. É uma relação diferente. É uma relação que não é judicativa, que não é valorativa. Eu não estou transferindo valores. Eu estou deixando que uma imagem concreta produza. Se vocês olharem, por exemplo, um mestre da ausência de adjetivos, um mestre desse tipo de escrita, é o João Cabral de Melo Neto. Eu vou apresentar para vocês de novo. Minha tela. Ups. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito, que ele e o lance ou desculpa. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito, que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. O Morte e Vida Severina também segue nesse ritmo. Né? Meu nome é Severino, como não tem outros de pia, como há muitos severinos, como é santo, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, esquecendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem falo, ora, vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. E aí ele continua. Vocês verifiquem que não tem adjetivos. Ele não usa. Pouco adiante ele vai introduzir, mas são, no geral, tem função analítica. Né? São, por exemplo, uma pessoa magra, uma pessoa gorda, alta, baixa. São muito menos judicativos. Por que ele faz isso? Porque ele não quer conduzir o juízo do leitor. Ele quer que cada leitor forme uma imagem e, a partir da imagem que ele formou, a partir da sua experiência, ele projete, né, a sua impressão do texto. É uma coisa que eu penso muito na academia. Nós, no geral, somos muito judicativos, absurdamente. E isso tende a produzir aquele efeito. O João Cabral de Melo Neto, para mim, é um autor... Eu gosto muitíssimo do João Cabral de Melo Neto. Ele fala muito, muito diretamente a mim. Eu não tenho experiência do retirante nordestino, mas eu sou neto de retirantes. Meus avós vieram a pé de uma seca na Bahia, a Bárbara, são do interior da Bahia. Saíram a pé e chegaram em São Paulo e viveram muito fortemente essa experiência da baianada em São Paulo, né? Dito de modo pejorativo, desse trabalhador ignorante, braçal, pobre. O João Cabral de Melo Neto me toca muito profundamente. Eu dificilmente penso, quando leio no João Cabral de Melo Neto, deixo de pensar nos seus próprios avós, nos meus tios, meus irmãos da minha mãe, sobretudo. É sempre uma experiência muito próxima para mim, que obviamente com outros eu não tenho. Mas o jeito que ele escreve produz isso, que é esse jeito onde ele não avalia, né, uma experiência que não é a dele. Ele permite que eu me projete nele. É o efeito que o Itamar produz em Torto Arado, por exemplo.
É um dos primeiros autores que você consegue se situar muito próximo da condição de vida numa fazenda, por exemplo, no norte. Ele não te distancia, e ele não diz para você como, de que jeito, quando e por que você deve sentir algo. Ele te dá os elementos concretos da subjetividade das pessoas o tempo todo, que é o que marca a diferença, por exemplo, da literatura dele para a literatura regionalista dos anos 30, que ele se inspira, leu, ele gosta muito, mas tem uma diferença brutal. Você pega o 15 da Raquel de Queiroz, é uma leitura externa. Você pega o Torturado, é uma leitura interna, sem judicativos. Esse ponto me preocupa muito, e especialmente em relação à nossa discussão, porque é uma coisa que me... Deixa eu ver a Larissa aqui. Autopsicografia de Fernando Pessoa também faz essa independência do sentimento que o leitor vai ter do sentimento criado pelo poeta. Exatamente. Muito bom. Ele faz isso também. Ele é um autor ultra concreto, né? Também. Porque aos poucos, eu vejo assim, quando nós estamos, sobretudo os alunos que entram nas ciências sociais, eles entram muito animados, muito felizes, muito tranquilos. Eles entram com esse sentimento que a Virginia Woolf vai descrevendo aos poucos, né, com esse sentimento de prazer da leitura. Eles chegaram às ciências sociais porque leram textos e gostaram. Quase todos eles entram citando Foucault, entram citando Judith Butler. É muito impressionante. E aos poucos eles se distanciam da palavra. Aliás, um outro aspecto, eu queria ter colocado depois, né, esse último parágrafo aqui da Virginia Woolf, né? Para que servem as escolas para ela, as tendências? Alexia chegou, bem-vinda, Alexia. Para que servem as tendências? Para dar forma, né, orientação no gosto. Não para me dizer o que fazer, é o contrário. Né? A partir do momento que eu sei o que eu faço com as minhas leituras, eu posso recorrer às escolas, posso recorrer às divisões na construção do conhecimento. Antes disso, é pobre fazê-lo. Pobre fazê-lo porque eu estou simplesmente sendo direcionado. Eu perdi a relação de gosto, perdi aquela relação de erotismo da palavra, e é difícil recuperá-lo. E isso me inquieta muito, porque muita gente, ao longo do curso de Ciências Sociais, vai perdendo essa relação erótica, né? Vai se cansando dela, vai se distanciando, até que chega um ponto que ele se sente estrangeiro mesmo. E é difícil voltar, é muito difícil recuperar. Quando você chega a esse ponto, você começa a ter uma relação de desconforto muito grande. E aí o TCC vira preenchimento de lacuna. Você tem que pôr um objetivo, tem que pôr uma bibliografia, tem que pôr uma justificativa e por aí vai. Vira formulário. E fica pobre, obviamente. Acho que eu já comentei com vocês. Alguns intelectuais, mesmo da antropologia, comentaram isso. Tingold é um dos que fala isso, mas vários outros. Como nós expulsamos essa postura diletante, essa postura aventureira, essa postura solta da leitura, da investigação, da inquietação em relação em ciências sociais, e depois você usa, sei lá, um instrumental de recorte qualquer dela para dar forma, para situar aquilo que você gosta, e não o contrário. Não como um conjunto pronto que você aplica a um objeto dado. É sempre... Diga, por favor, Larissa. Não, é que eu acabei me lembrando isso que tu falou sobre como a gente vai perdendo o gosto pela palavra. Teve uma cadeira que eu fiz, que acho que foi Psicologia da Educação 1 ou 2, que a monitora, eu acho, ela estava fazendo o TCC dela, e foi bem naquela época que eles fizeram alguma alteração no currículo, que o TCC não precisava ser só... Eu não sei se é para todos os cursos ou se era para cursos mais específicos, mas que os TCCs poderiam ser em outros formatos, tipo audiovisual, poderia ser um livro. E a guria fez uma coisa incrível, ela fez um livro cheio de ilustração, tipo, falando de psicologia, sabe?
ela fez arte com o TCC dela e ele não deixou de ser menos científico por isso, mas ali eu voltei a ter um pouquinho mais de esperança de que a gente poderia alcançar de novo uma linguagem menos dura, sabe? Que encarcere menos e que deixe a imaginação, enfim, que traga paixão pelo conhecimento, né? Porque é por isso que a gente está aqui, de qualquer forma. Sem dúvida. Eu te contar que com muito prazer eu participei da comissão que fez essa orientação. Era eu que representava a antropologia. Estávamos eu, o Virgínio, pela sociologia, a Maria Lúcia. Sobretudo eu e o Virgínio estávamos em muita sintonia quando nós fizemos essa lista. E foi com muito prazer, com muito gosto que nós abrimos isso. Agora nós estamos lutando, alguns, claro. Tem muita gente que ficou horrorizado com essas mudanças, mas estamos lutando para transferir isso para o bacharelado também. Que, por enquanto, é uma possibilidade só da licenciatura. Eu vou interromper a gravação. Para não ficar uma parte grande demais.